No dia 2, né? Aqui nem para, né? E hoje nós estamos com um tema, a mensagem que o Senhor colocou no meu coração, diz assim: lá vem o sonhador. Quem pode dizer comigo isso? Lá vem o sonhador. Lá vem o sonhador. Tem sonhadores aqui? Amém? Somos sonhadores. Quando você decidiu mudar do Brasil para cá, ou quem sabe já temos filhos aqui, americanos, mas você veio porque teve um sonho. Quantos se lembram do primeiro momento? Esses dias eu falei com alguém que teve um sonho e em uma semana já estava aqui nos Estados Unidos, mudou repentinamente. Alguns demoraram, por exemplo, eu e a pastora demoramos mais de 2 anos, até concretizar o sonho, 2 anos e pouco. Não sei você quanto tempo levou, mas isso tudo nasceu de um sonho. Então sim, aqui tem sonhadores. Essa frase, ela está dizendo, lá vem o sonhador, é sobre José. Você já ouviu a história de José? Nós estamos em um projeto de ler a Bíblia em 1 ano pelo YouTube. Os irmãos aqui têm nos acompanhado também no meu canal do YouTube. Ontem e hoje nós falamos sobre a vida de José. E quando eu li essa frase que dizia assim, lá vem o sonhador, mas não é no bom sentido, eram os irmãos de José, como se estivessem dizendo, caçoando, rindo, dizendo, olha lá o sonhador. Sabe, queridos, muitos de nós temos sonhos, muitos tinham sonho no Brasil, quando chegam aqui, são pessoas que perdem o sonho na terra dos sonhos, que deixam de sonhar na terra dos sonhos, mas o Senhor te trouxe nessa manhã para restaurar o seu sonho, para te lembrar daquele sonho que Ele colocou no seu coração. Sabe o que eu aprendi? Se o sonho é humano, logo o tempo se encarrega de acabar com o próprio sonho. Agora, quando o sonho é de Deus, não há tempestade, não há neve, não há onda, não há vento, não há pessoas, não há circunstâncias que podem apagar esse sonho. E nós vamos mergulhar um pouquinho aqui na história de José, Gênesis 37, 19 e 20, diz assim: lá vem aquele sonhador, diziam uns aos outros, e agora vamos matá-lo e jogá-lo num desses postos, e diremos que um animal selvagem o devorou. Veremos então o que será dos seus sonhos. O que a gente pode ler nesses versículos? Maldade. O que a gente pode ver nesse versículo? Alguém que não estava aceitando o sonhador. Nós lemos a história quando Jacó teve José, o seu filho, e agora a Bíblia diz que Jacó amava muito José, fez para ele uma túnica, uma capa de várias cores, tratava ele um pouquinho diferenciado por ser já filho da sua velhice, e os irmãos já tinham essa resistência contra José. Agora José teve 2 sonhos que provocaram o coração dos irmãos dele, provocaram, e levantaram os irmãos contra ele. O primeiro sonho, a Bíblia nos conta, quando em Gênesis, o seu feixe ficava em pé, enquanto os outros feixes, simbolizando os seus irmãos, se inclinavam para ele. E ele conta esse sonho aos irmãos, e os irmãos dizem: você, o mais novo, está dizendo que vai ser o líder sobre nós, e nós vamos nos prostrar para você. É isso, José? É isso que você está dizendo? A curiosidade é que ele tinha 17 anos quando teve esse sonho. Ele não tinha experiência, ele não estava no palácio, ele não tinha influência, ele não tinha força, mas ele já tinha um sonho. Glória a Deus, porque Deus colocou um sonho no coração dele. O segundo sonho é que quando ele vê o sol, a lua, as estrelas também se inclinando diante dele, e mais uma vez Deus mostrando para ele que ele seria levado a uma posição, não para o orgulho, mas uma posição
aonde ele serviria e ajudaria outras pessoas. Nós vamos ler alguns versículos aqui, eu quero que você me acompanhe. Queridos, pedi para o irmão voltar para o 19, essa frase agora é quando os irmãos estavam juntos, e eles vêm caminhando esse jovem, 17 anos, depois de ele ter contado o sonho, e os irmãos agora dizem assim para ele: olha, lá vem o sonhador. Eu posso até imaginar assim, sabe, aquela roda, né, da piadinha, aquela roda dos escarnecedores, aquela roda assim, onde estão vendo o irmão vindo e de repente, olha lá quem está vindo. Aí o outro diz assim: é o sonhador, é o maioral, é o líder, é o nosso líder. Então eles estavam dizendo uns aos outros isso. Sabe, primeira coisa, nessa manhã, existem algumas frases que elas nos marcam. Existem algumas frases que foram ditas, quem sabe quando a gente ainda estava crescendo, quando a gente era adolescente, que nos marcam, mas também essas frases podem ser usadas por Deus para mostrar o nosso destino, o nosso futuro. Eu lembro ainda quando eu era jovem, eu tinha essa vontade, esse sonho de ser um pastor, né? Com 17, 18 anos, eu pedi a oportunidade para o meu pai. Eu era líder dos jovens com 18 anos lá na igreja, a gente fazia alguns eventos, e a gente sabe como é que são os meninos, né? E de repente dizem assim: está todo mundo dizendo que você não vai aguentar aí, e que você vai logo entregar esse cargo, porque você não vai ser pastor. Alguém disse assim, está todo mundo dizendo. Aí, aquilo no momento, eu lembro que me impactou assim, eu disse: mas eu só quero fazer o bem, eu só quero reunir os jovens, pregar Jesus. E de repente, né, alguém disse isso, impactou. Irmãos, eu não sei onde eles estão agora, mas nós estamos aqui para a honra e glória do Senhor. Amém? Glória a Deus. Nós não precisamos provar nada para ninguém, porque é Deus quem coloca o sonho, é Deus quem nos sustenta. Eu lembro também quando nós estávamos aqui no prédio, alguns irmãos estavam, né, juntamente conosco, que nós fazemos uma visita aqui com um arquiteto americano, e aí ele soube que os brasileiros agora iam dar continuidade no prédio da West Main Street. Então a gente estava com o conselho da igreja do Calvário, mais alguns conselheiros, né, e mais algumas pessoas, e de repente eu lembro que eu convidei esse arquiteto, não sei quem, não lembro o nome dele, né? Eu sei que ele veio de Boston ou da região aqui, e aí de repente ele começou a conversar comigo, com o pastor, e eu estava caminhando com o pastor, e a gente ia caminhando assim, nos lugares, e aí ele, primeiro nós chamamos ele, né? A igreja quadrangular chamou ele, de repente ele estava do lado do conselho dizendo assim: eu quero dizer algo para vocês, esse trabalho aqui não é para qualquer um, terminar essa igreja aqui não vai ser para qualquer um, eu não sei se eles vão ter capacidade de terminar. Ele disse assim: vocês correm o risco de passar o deed para a igreja brasileira e esse prédio ficar aqui mais 12 anos do jeito que está, porque é muito dinheiro. Você sabe o quanto vai para terminar isso aqui? Aí quase que eu estava dizendo assim, né? Hey, excuse me, nós que chamamos você está querendo atrapalhar o nosso negócio aqui. Ele disse: olha, porque aqui vocês vão gastar muito dinheiro, você já sabe quanto dinheiro eles têm. E aí alguém disse: vocês têm dinheiro? E eu com a pastora assim: amém? Sim. E vocês vão conseguir terminar? Com certeza, né? Fica tranquilo. Sabe, irmãos, eu lembro que naquele dia foi como se jogasse não é um balde de água fria, é um balde de neve assim, né, em cima da gente. E aí eu entrei no carro e disse: Letícia, trouxemos esse amigo para nos ajudar, e algumas frases dele aí acabaram me desencorajando um pouquinho, colocaram em dúvida o nosso negócio, a capacidade da comunidade brasileira de terminar o prédio, mas eu sei que quem está por nós é maior do que tudo isso. Nós vamos continuar, queridos. Eu também não sei onde está esse arquiteto, mas nós estamos aqui para a honra e glória do Senhor, amém? Sabe, são essas frases que às vezes, quando nós dissemos nós vamos para os Estados Unidos, alguém talvez disse uma palavra, alguém disse uma frase, alguém disse assim: olha, lá vai um americano, olha aí, já começa a brincar com você falando inglês. Isso algumas coisas que colocam você para baixo, que não acreditam no seu potencial, não acreditam, sabe, no sonho que o Senhor colocou no seu coração. Algumas palavras, elas, sabe,
não honram, mas elas zombam. Por isso nós temos que tomar cuidado com as nossas palavras estão honrando ou estão zombando? Deus nos chamou para sermos proclamadores da sua palavra, e a palavra de Deus é honra. Amém, queridos? Amém? Eles não estavam celebrando, mas o próximo versículo diz que por causa daquele sonho, o que eles estavam tentando fazer? Agora vamos matá-lo. Veja que o interessante é que eles não queriam matar José por ele ser irmão, mas eles queriam matar o sonho. Eles queriam matar o sonhador. Eles queriam acabar com o sonho do irmão, e diz assim: vamos matá-lo e jogá-lo num destes poços. E nós diremos que um animal selvagem o devorou. Veremos então o que será desse sonhador, ou o que será dos sonhos dele. Sabe que eu aprendo com isso, querido? Toda vez que alguém tenta matar um sonho, é porque esse sonho veio do céu. Como eu já disse aqui, se o sonho nasceu do seu coração, se é uma invencionice humana, esse sonho vai se apagar logo com o tempo se encarrega de acabar com alguns sonhos. Quantos sonhos você já teve e depois você diz: olha, esse sonho não tinha nada a ver, não sei nem porque eu pensei nisso, olha a minha cabeça, olha, né? Como é que a gente tem esses sonhos? Agora, quando o sonho vem do céu, quando o sonho vem de Deus, o sonho não é humano, esse sonho não pode ser apagado, porque Deus planta um sonho no nosso coração, e nem mesmo o ódio pode apagar o sonho que Deus colocou no seu coração. Você sabia que algumas pessoas não gostam dos seus sonhos? Não tem nada a ver com você, mas é o sonho que Deus colocou no seu coração. Sabe, algumas pessoas, elas estão com ódio porque você tem um sonho. Algumas pessoas torcem contra, algumas pessoas não acreditam, algumas pessoas querem jogar você aonde? Num poço daqueles. E ali diz, ele vai ficar por ali e vamos ver qual é desse sonhador. Mas a tristeza é que muitos pensam que isso é natural. E aí aceitam e dizem: me colocaram nesse poço e eu não posso mais sair daqui, eu não posso mais levantar a minha cabeça, eu não posso mais sonhar, porque me empurraram muito forte e eu caí, e eu estou aqui agora. Eu quero dizer para você que esse empurrão, que esse ódio, que essa torcida contra não é no mundo natural, mas é espiritual. Porque se o sonho vem de Deus, agora nós estamos falando de outro departamento, um departamento celestial, o departamento sobrenatural, o departamento do reino dos céus, e é o sonho que o Senhor colocou no seu coração. Seja qual for esse sonho, esse chamado, sabe, queridos, não deixe com que o mundo natural, com que pessoas, situações te coloquem nesse poço e tentem enterrar você, porque o que Deus colocou no seu coração é algo que não pode ser apagado, é a promessa de Deus, é o sonho de Deus. Sabe, a gente vê no versículo 5, 37:5, que o José teve esse sonho, e quando contou aos seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Veja que José não era rei, não estava num palácio, não tinha influência, ele tinha 17 anos, ele não tinha essa maturidade para ver, para entender qual seria o seu futuro, o seu destino. Ele era uma criança ali ingênua, contando do sonho que ele teve, e os irmãos dele já o odiaram, e Deus revelou o sonho para ele antes que ele tivesse a estrutura. Quantos estão entendendo? Deus te revela sonhos, assim como ele revelou para José, antes que você possa viver isso. Porque quem vai construir a estrutura, quem vai construir a base, quem vai saber como as coisas vão acontecer é o próprio Deus, porque o sonho é dele, a promessa é dele, o propósito é dele, o chamado é dele na sua vida. Isso aconteceu, então o sonho, diga comigo, o sonho vem primeiro, o preparo vem depois.
Talvez você diga: ah, pastor, mas a minha vida está tão desorganizada. Ah, pastor, mas eu estou tão confuso nessa América. Ah, pastor, mas eu tenho tantas falhas. Pastor, eu não me sinto pronto. Mas quando você escolhe servir a Deus, colocar a sua vida o reino de Deus em primeiro lugar na sua vida, a Bíblia diz que as demais coisas, o que são as demais coisas? É a estrutura, é o que você precisa, é a porta aberta, é aquilo que o Senhor vai dar. Isso lhe será acrescentado. José também não estava pronto, José também não tinha toda a capacidade. Agora, esse tópico, queridos, no 37:8, é um tópico que é um pouco, vamos dizer assim, difícil de falar, mas como pastor eu tenho que falar para você: nem todo mundo vai aplaudir o que Deus colocou, o sonho que Deus colocou no seu coração. Nem todo mundo do mundo vai aplaudir o que Deus mostrou a você. Veja o que diz: seus irmãos lhe disseram: então você vai reinar sobre nós. Quer dizer que você vai nos governar. E o odiaram ainda mais por causa do quê? Do sonho e do que tinha dito. A Bíblia diz que eles passaram a odiar ainda mais por causa do sonho. Então você está nessa luta espiritual, você está nessa luta, quem sabe, de todos os dias guerrear, passando por momentos difíceis. Entenda, querido, que isso não é por causa não é nada pessoal, mas é o sonho que você carrega. O inimigo também entende disso, e ele quer destruir, matar, roubar o seu sonho, sua visão, sua alegria. Aqui a Bíblia está dizendo que eles odiaram ainda mais por causa do sonho. Então, o futuro, que é o sonho, precisa ser guardado, protegido. Eu não sei se você, não precisa levantar a mão aqui, mas se você já contou o seu sonho para alguém, e aí esse alguém tentou atrapalhar o seu sonho. Eu já vi isso acontecer muitas vezes. Por isso, quando a gente tem a oportunidade como pastor, a gente diz: olha, se você tem um sonho, guarda você, sua casa, seu círculo íntimo, ora por ele, não fica falando por aí, não fala para todo mundo, não fala, talvez no trabalho, talvez algum outro lugar. Nós precisamos proteger, guardar esse sonho, porque quando o inimigo sabe do sonho, ele vai tentar destruir o sonho, ele vai odiar você, ele vai lutar contra você. Então nós precisamos ter o nosso sonho, nós precisamos proteger esse sonho. Aqui nós vemos que nem todo mundo que anda com você pode e consegue caminhar com o seu sonho. Nem todo mundo que está perto vai entender, porque Deus mostrou o sonho para você. O sonho, diga comigo, o sonho é pessoal. É pessoal, é da família, sabe, do ciclo íntimo. E aqui nós vemos que, sabe, muitas vezes nem todo mundo precisa ouvir sobre o seu sonho, porque nem todo mundo vai entender o seu sonho, e nem todo mundo vai apoiar o seu sonho. Mas sabe qual é a boa? Que está tudo bem, porque aquele que nos entrega o sonho, como foi para José, é o Deus que abre portas, que fecha portas. Sabe, talvez palavras foram ditas contra você, tentando segurar, talvez você nem saiba, mas estão tentando parar você aí por trás, estão tentando desdenhar de você, dizendo: olha lá vem o sonhador. Aí você diz assim: sim, aqui está o sonhador, porque eu sonho com Deus, eu não sonho sozinho. Você não está sozinho, Deus está te vendo. Sabe, então, muitos, quem sabe, estão até liberando palavras. Essa pessoa acha que um dia vai prosperar aqui, que um dia vai ser feliz aqui, que um dia o casamento vai ser restaurado. Essa pessoa acha que o filho um dia vai voltar para o caminho do Senhor. Essa pessoa acha que um dia vai ser curada. Olha, lá vem o sonhador. Ou essa pessoa acha tanta coisa. Sabe o que eu quero dizer para você? Quem tem a última palavra não são pessoas.
A última palavra sobre a sua vida, eu quero declarar isso, a última palavra vem de Deus. E a palavra de Deus, ela é verdadeira, a palavra de Deus é agradável, a vontade de Deus é perfeita, não acrescenta dores. Então eu estou aqui nessa manhã para dizer a você que quem sabe foi colocado em um poço, foi colocado em um poço vazio, não tinha água no poço, não é? Porque ele esteve lá nesse tempo de solitude, de solidão, mas Deus esteve com ele até mesmo no poço, até mesmo lá dentro. Aí vem o sonhador, queridos, significa que o ataque não é contra você, mas é contra o sonho que Deus colocou no seu coração. Mas eu estou diante de homens e mulheres que vão viver completamente a plenitude daquilo que o Senhor tem preparado para você, seja no seu chamado, quantos recebem isso, no seu ministério, na sua vida profissional, na sua família, o sonho que o Senhor colocou no seu coração, Ele é quem está cuidando de tudo. Depende a nós proteger, guardar, orar, ter fé, acreditar naquilo que o Senhor tem. Veja, como diz 37, 24, quando eles o jogaram, agarraram-no e jogaram no poço, na cisterna, que estava vazio, que estava sem água. Cisterna vazia, não tinha água. Deus não permitiu a morte dele ali, porque se esse poço tivesse água, provavelmente não estaríamos falando de José. Deus permitiu que ele entrasse no poço, para que ele tivesse um tempo a sós com Deus, para que ele tivesse esse tempo de fortalecimento, para que ele tivesse esse tempo, sabe, muitas vezes, queridos, Deus nos tira do barulho, Deus nos tira da frequência do mundo, da frequência que tenta nos colocar para baixo, de um lado para o outro, e Ele nos coloca em um lugar onde Ele pode falar conosco, e nós ouvimos a voz de Deus. Quantos amam ouvir a voz de Deus? Sabe, nós estamos aqui nesses 21 dias de oração, e desde o primeiro minuto dessa oração, hoje é o 14º dia, desde o primeiro minuto, nós dobramos nossos joelhos, escolhemos esse tempinho a sós com Deus, nós começamos a falar, e Deus começa a falar ao nosso coração. Nós oramos por algo, Deus já nos mostra algo. Deus diz, olha, você pode fazer isso, mudar isso, você pode, sabe, aprender com isso, e nós apresentamos ao Senhor, e Ele fala conosco. Você quer ouvir a voz de Deus? Converse com Deus, busque ao Senhor, busque a sua presença. Deus está nos vendo. Diga a quem está ao seu lado, Deus está te vendo. Queridos, Deus pode até ficar em silêncio, muitas vezes, mas Ele não está ausente. Há uma diferença do silêncio e da ausência. Deus é um Deus presente. Então depois a gente vê que a história continua. Então agora José é vendido como escravo, quando tiram ele do poço. Depois nós vemos que ele se torna escravo. Depois ele é acusado injustamente. Ele é preso, é esquecido na prisão. E a Bíblia depois repete essa frase poderosa de Gênesis 39, 2 até o 21, vamos ler juntos? O Senhor estava com José, de modo que esse prosperou, e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Então ele passa por tudo isso, injustiça, foi vendido, maltratado, injustiçado, traído, decepcionado, colocado no poço, ficou em silêncio, só por causa de um sonho, hein? E aí a Bíblia diz que o Senhor estava com José, de modo que esse prosperou e passou a morar na casa do seu Senhor. Quando esse percebeu que o Senhor estava com ele, o 3 diz, quando esse percebeu que o Senhor estava com ele e que fazia prosperar em tudo que realizava, agradou-se de José e tornou administrador de seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. Veja, queridos,
aqui nós vemos a história mudar, e aquele sonho do garoto de 17 anos agora começa a se tornar realidade, porque o sonho não era para uma ambição pessoal, o sonho não era para, realizar algo pessoal, porque quando Deus coloca um sonho no nosso coração, esse sonho não é para dizer, agora então eu vou ser o maioral, agora então eu vou ser aqui o melhor de todos, e todos vão se prostrar, não. Quando Deus nos dá um sonho, é para que nós possamos ajudar mais pessoas do que nós faríamos sem sonhar. Então, se você quer saber se o seu sonho é de Deus, você precisa saber, olhando lá na frente o sonho acontecendo, o que Deus está fazendo através desse sonho. Quantas pessoas, quantas vidas estão sendo tocadas através do sonho que se realizou na sua vida? Quantos estão entendendo? Estão comigo? Quantas almas foram salvas? Quantas pessoas você falou de Jesus? Então, o nome de Jesus está sendo glorificado na sua vida através do sonho. É isso que nós vemos nesse contexto. Aqui diz que a bênção estava com José. Faraó, agora a gente vê aqui o administrador vê que essa bênção estava sobre a vida dele. E ele diz, eu quero é você aqui, pertinho de mim. Eu quero caminhar com você. Agora os irmãos que o rejeitavam por causa de um sonho, a gente vai ver o que acontece aqui no 45, 5. Eles precisam do irmão. Então agora o jogo virou. E diz assim, agora não se aflijam, nem se recrimem por terem me vendido para cá. Olha só o que diz a segunda parte do versículo. Por que Deus colocou o sonho em José? Foi para ele ser o maioral? Foi para ele estar por cima de todos? Não, Deus realizou o sonho com um propósito, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de você. Vamos ler juntos? Pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Então, queridos, nós temos que estar ligados. Você sabe qual é o sonho que Deus colocou no seu coração, não é? Você sabe o que é de Deus. Para ter certeza que é de Deus, quantas pessoas você vai ajudar quando esse sonho estiver 100% completo? Você sente a paz do Senhor? Saiba que Deus está contigo. Se tentaram te lançar, na cova, se tentaram vender você, colocar você como escravo, se falaram contra você, disseram, olha aí o sonhador, você tem que dizer, sim, aqui está o sonhador, firme com o Senhor, firme nas promessas, firme no propósito do Senhor. Sabe, queridos, talvez, agora a gente entende nesse versículo, que não era sobre a posição, mas era um propósito de Deus. Sonho tem a ver com propósito e não com posição. O propósito de Deus para José se cumpriu. Não para que ele tivesse uma posição, mas para que ele pudesse se alimentar através do propósito, cuidar de vidas, administrar com a sabedoria que Deus tinha dado a ele. Sabe, quando o sonho envolve pessoas, seu sonho envolve pessoas, Deus trabalha nos detalhes, para que o propósito dele se cumpra sobre sua vida. Talvez eu estou aqui hoje com alguém que parou de sonhar, estamos encerrando em alguns minutos. Talvez alguém, como eu disse, chegou aqui nos Estados Unidos com grandes sonhos, na terra dos sonhos, e deixou de sonhar. Mas o Senhor te trouxe aqui nessa manhã para dizer que Ele é com você. Assim como Ele foi com José, a Bíblia diz que Deus estava com José, Deus está com Jeff, Deus está com o Walter, Deus está com o Léo, Deus está com o Kaique, Deus está com você. O sonho que Ele colocou no seu coração, seja quanto tempo foi, Ele te trouxe aqui nessa manhã para dizer, Deus, que Ele é por você.
eu digo isso: Deus está com você. Não tenha dúvida. Talvez você tenha até dito já assim: pastor, mas eu já não sonho mais, eu não tenho mais expectativa, eu não tenho mais esperança. Quero dizer para você algo: você não parou de sonhar. Você não parou de sonhar. Você, quem sabe, cansou. Quem sabe você parou, você pensa que parou de sonhar para proteger a dor. E quando nós queremos proteger a dor, a gente afasta. Mas o Senhor está nos chamando nessa manhã, com o cuidado que Ele tem, com a vida de Deus em nós, para nos levantar. E Deus está dizendo a você: ainda existe vida no sonho que eu plantei no seu coração. Eu vou repetir. Deus está dizendo a você: ainda existe vida no sonho que eu plantei no seu coração. E pela terceira vez, para que não haja dúvida, eu vou repetir. Deus está dizendo a você: ainda existe vida no sonho que eu plantei no seu coração. Quantos recebem essa palavra nessa manhã? Diga comigo: o meu sonho não morreu. O meu processo não é o meu fim. O que Deus falou, diga comigo, continua em pé. Diga comigo: eu não estou atrasado, eu não estou perdido, eu estou sendo preparado. Aqui está o sonhador. Você pode dizer isso? Aqui está o sonhador. Diga para quem está ao seu lado, para que possa ouvir assim: ó, pastora, aqui está o sonhador. Estou vendo um monte de sonhador aqui nessa manhã. Isso é lindo, está brilhando muita luz aqui do Senhor, de sonhos, de vida, de propósitos, de projetos, de bênção do Senhor, para que o nome do Senhor seja glorificado através